Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Fert Talk. Eu sou a doutora Vicky White e hoje trouxemos um assunto que tem sido cada vez mais relevante no nosso dia a dia e principalmente nos congressos, né? Congressos brasileiros, os congressos internacionais. E vai ser um bate-papo bem bacana, não é isso, Camila? Isso aí. Nós temos hoje duas convidadas muito especiais. Temos a doutora Juliana, que é a psicóloga da nossa clínica, que está há alguns anos lá com a gente, né, Ju? 5 anos já lá com a gente, acolhendo os casais. E temos a Hebe, que é um prazer ter você aqui, Hebe. Hebe também é psicóloga, sexóloga, e vai contar um pouquinho da jornada dela na psicologia em relação à reprodução humana. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Ju, conta um pouquinho pra gente como começou a sua jornada da psicologia na reprodução humana. Como que você veio parar aqui no nosso mundo? Eu costumo dizer que, na verdade, foi a reprodução humana que me encontrou. E eu sou muito grata a ela. Eu lembro que, na época, a clínica estava precisando de uma profissional e eu já trabalhava com casais. E uma pessoa que conhecia, já tinha acessado o meu trabalho, indicou o meu trabalho para a clínica. E aí eu fui até a clínica, a gente foi se conhecendo, eu fui conhecendo esse universo da reprodução humana, falei do meu trabalho com casais, a forma como eu trabalhava, e aí a gente deu match. Que é um universo bem diferente do que estamos acostumados, né? Exatamente. Eu acho que é uma caixinha que vai surgindo surpresas e desafios aí ao longo da jornada da paciente. E o trabalho de vocês é fundamental, tanto para elas, mas muito para a gente, né, Camila? Com certeza. Eu acho que o casal que está acolhido e que está ali trabalhando as questões emocionais durante o tratamento, eles se fortalecem, passam por esse tratamento de uma forma mais leve, né, e faz muita diferença. Nos resultados reais ali da fertilização in vitro, a gente vê os casais que estão mais tranquilos. Eu acho que com essas questões emocionais trabalhadas, eu sei que nem às vezes é desafiador no período, né, de já estar lidando com a infertilidade, já estar lá com a gente o tempo todo, buscar um profissional que vai fazer essa parte, né, psicológica. Às vezes é desafiador para eles, falam mais alguma coisa para eu, né? Mas o quanto a gente vê que quando busca, o quanto torna a jornada mais leve e o quanto é importante. E isso eu costumo frisar muito, né, nas consultas, incentivá-las mesmo a buscar. E como tem gente que fala para mim, doutora, depois que a gente começou, como eu saí dessa jornada, foi uma jornada, às vezes, em momentos difíceis, mas como eu saí transformada, né? E o quanto isso é importante. Então, mesmo que às vezes o resultado vem positivo, excelente, mas quando vem negativo e ela consegue olhar com gratidão e falar assim, olha, não foi o que eu esperava, mas toda essa jornada me transformou, me tornou melhor. Então, isso pra gente é muito satisfatório. Então, eu tenho um QI a mais, assim, com a psicologia, porque fiz psicologia também, né? Então, eu gosto muito dessa área. E sempre incentivo a fazer, porque realmente é transformador, né? Os desafios podem ser muito transformadores e podem nos transformar para melhores, né? Porque realmente eu acho que é muito fácil se perder e cair numa depressão, né? E aí, se você tá com apoio, a coisa fica muito mais leve, né? Bom, Hebe, nós sabemos que sua experiência pessoal influenciou nas escolhas, né, da sua carreira também. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, é interessante isso, porque a minha experiência pessoal, ela leva à busca de mais conhecimento e uma formalização da estudo de infertilidade e reprodução assistida. Mas eu trabalho com a psicologia clínica e com a sexualidade humana há um pouco mais de 15 anos. E essa foi uma demanda que sempre veio para o consultório. Mulheres tentantes ou mulheres com perdas gestacionais que não foram elaboradas e muito não legitimadas também pela sociedade, por elas mesmas e às vezes até por pessoas que acompanham esse processo e tudo isso. Até que eu me vi numa certa idade que eu estava organizando para captação de óvulos de forma preventiva para uma gravidez futura, que é um sonho. Então, essa jornada ela começa quando a mulher começa a gestar
um sonho em ser mãe, um sonho em ter uma família. E me vi dentro da minha 4ª captação de óvulos para guardar, né? Foi uma jornada bem longa, com insucesso e depois vários sucessos também. Quando eu comecei a passar pelo processo, que eu vi que eu estava elaborando lutos de perdas, lutos de não dar certo, luto de reafirmar quem sou eu como mulher, se eu tenho uma capacidade reprodutiva ou não, e tudo isso, eu vi que esse universo não era apenas o acolhimento que eu fazia de consultório e aquele acompanhamento de legitimação de quem é essa mulher, mas de quem sou eu nesse processo. E aí me fez começar a estudar mais profundamente sobre fertilização, sobre reprodução assistida e tudo isso, para que eu pudesse acolher de forma mais adequada essas pessoas que vêm. Sejam casais homoafetivos, sejam casais hétero, sejam pessoas querendo ser mães, né, de forma independente também. E aí eu comecei a olhar com esse universo com mais carinho, com mais afinco mesmo. Hebe, e aí você comentou, né, diante de 4 captações, você foi estudar, mas você solicitou apoio de alguma colega da sua parte ou você tentou se virar por si só? Como é que foi isso? Sair, né, do papel de psicóloga, agora eu sou a paciente? Então, para mim é muito natural isso. Eu acredito que na psicologia, você precisa ter um acompanhamento psicológico, ter uma supervisão quando você tem dificuldade em certos casos e ter um estudo continuado. Então, eu já sou uma cliente de psicoterapia há muito tempo. Então, eu continuei nesse processo e apresentei para o meu psicólogo na época o que estava acontecendo, Bacana. porque ele não estava estudando aquilo ali. E aí eu fui falar, fui explicar o que era cada parte do processo, como que eu me preparava, como é que era a parte hormonal, como é a parte financeira dessa gestação também, porque é algo que a gente precisa se programar e se organizar. Isso é algo que a gente comenta muito, né, no dia a dia, que a parte financeira ela é muito puxada, porém a parte emocional eu acredito que hoje é o principal desafio. Isso. Porque quando você vai para algum tratamento, seja para congelamento de óvulos, fertilização in vitro, coito programado, não temos a garantia de 100% do que você comprou, que você adquiriu, você vai ter. Então, é Isso. tanta demanda, é tanta incerteza, tantos processos, que eu acho que a parte psicológica, de fato, é o custo, o maior custo. Isso. É óbvio que o financeiro pesa, mas eu acho que você não ter a garantia de que você vai ter aquilo que você adquiriu é o que deixa os casais mais fragilizados e as pacientes mais fragilizadas, assim. Sim, essa parte mais cara do tratamento, é o custo emocional de tudo aquilo. E é aí onde envolve mais a parceria também. Como que esses casais estão dentro da individualidade deles, dentro desse projeto em comum de vida deles. Então, enquanto paciente, eu fui colocada em prova, assim, a todo fogo. momento. E lembrando que eu estava ali e que eu não precisava estar bem. Tudo bem eu estar sofrendo, tudo bem eu estar triste, tudo bem eu estar questionando várias questões. Demonstrar fraqueza, pedir ajuda. Então, o suporte psicológico de alguém profissionalizado, para mim, foi, assim, essencial para que eu passasse nessa fase mais amena possível. E, assim, eu falo muito que em consultório que relacionamentos é uma loteria. Você joga e você aposta. E você está criando um relacionamento ali com uma gestação, com o sonho de uma maternidade. Então, você vai apostar. Mas a gente não tem garantia que vai dar certo. Não tem garantia de nada. Mas a gente só aposta naquilo que a gente quer. E que a gente sonha em dar certo. Então, a aposta é grande desse sonho para ele funcionar mesmo. Senão, a gente nem entrava nisso daí. Ah, com certeza. Então, todo mundo que entra apostando as fichinhas no sucesso do tratamento. Agora, pergunta para vocês duas. Acho que a gente pode começar pela Ju. Ju, nesses aí 5 anos que você está aí conosco, tem algum quadro aí que marcou muito a sua carreira? Algum casal, alguma paciente? Ai, vi que um dia eu fui para casa pensando nela. Tem alguma coisa assim que você lembre? Olha, das coisas que me marcaram, como eu falei, né? A reprodução humana que me escolheu. Que me escolheu, né? E aí a gente foi um namoro mesmo, que você conhece, você vai se interessando, você vai querendo conhecer mais, vai tendo curiosidade, vai vindo as surpresas. Então, quando eu comecei a ouvir os casos, eu comecei a me sentir vulnerável enquanto profissional, naquele sentido assim, nossa, como que eu vou ajudar? O que falar nessa situação? Como diante de um cenário e ficava sempre muito isso, né? Como lidar diante de um cenário com tantas incertezas, falando de um sonho,
um sonho que tenha, não é só o sonho daquela pessoa, não é só o sonho do casal, muitas das vezes também é o sonho da família, o sonho do pai ser avô, da mãe ser avó, enfim, né, de toda uma rede ali que faz parte daquela família. Sonhos e cobranças de Sonhos tudo e quanto é cobranças, lugar. questões sociais e, de uma certa forma, como acabam que os casais acabam me procurando diante de desfechos negativos, então eu lido o tempo todo com a dor, eu lido o tempo todo com o sofrimento. E aí as coisas que foram mais me marcando ao longo dessa jornada foi justamente eu começar a perceber, estudando, como faz parte, né, do processo continuado de um profissional, porque eu fui em busca de recorrer a conhecimento, a informação que pudesse, como que a gente lida com esse cenário de dor, com esse cenário de incerteza, ajudando essas pessoas a continuarem a sua jornada, a terem esperança, a acreditar no seu sonho, no seu processo, no seu desejo. Então, à medida em que eu fui em busca disso e que eu fui encontrando isso também, o que foi me marcando é quando eu acolho esse casal ou quando eu acolho essa tentante, esse tentante, e eu escuto essa história de dor, de sofrimento, e ao final eu escuto, eu tô mais aliviada, eu tô mais tranquila, nossa, eu consigo ter esperança agora, nossa, estou vendo isso de uma outra forma, nossa, que bom que a gente se falou, que bom que eu vim aqui para essa sessão, que bom que a gente conversou. Então, quando eu escuto isso, aos poucos isso foi me dando mais segurança profissional, de dizer assim, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de cenários difíceis, é possível a gente trazer esse conforto, é possível a gente fazer com que essa jornada seja mais leve, é possível a gente ajudar o casal a ter esperança, apesar desse momento desafiador. Então, o mais marcante para mim é eu escutar, estou aliviada, estou tranquila e tenho esperança. São as palavras assim que eu mais escuto ao final dos acolhimentos lá na clínica. Então, isso para mim marca, porque no início eu falei, meu Deus, nossa, O que eu tô fazendo aqui? não chegou a ser o que eu tô fazendo aqui, mas chegou a ver o tamanho do desafio, Sim. porque eu conhecia a reprodução humana, conhecia a clínica, conhecia o Dr. Júlio, A ponta do conhecia iceberg, aquilo que a gente vê num jornal, uma reportagem, algum conhecido, alguém que passou por algum problema, mas conhecer a fundo as histórias só quando você começa a ouvir. E mais ainda quando você passa pelo processo. É aí que você vai conhecendo mesmo, né? Então, para mim, isso é o que mais me marca, né? E pra nessa você, jornada. Abby? Eu tenho algumas histórias bem interessantes no consultório, né? A minha pessoal, eu acho que me marca muito por eu ter passado pelo processo de captação, depois de formar embriões, né? De colocar a expectativa no meu parceiro também, o que ia acontecer ali. Então, assim, o lidar com a ansiedade em todo o processo é uma caixinha de surpresas. Eu costumo dizer que a gente abre uma caixinha de Pandora, porque eu me sentia preparada. E quando eu começo a abrir, eu começo a descamar um monte de coisas que eu não tinha ideia que iam sair de lá. Mas de consultório, tem um caso de uma moça que me buscou nos seus 35 anos. Ela buscou para fazer psicoterapia, acompanhamento, né, da vida dela. E nisso ela começa a gestar a ideia de ser mãe. E ela tem um caso de endometriose muito sério. Então, muita dor já nessas partes de menstruação, de tudo isso. Vem tomando hormônio já há um tempo. E resolve começar o processo de gestação. E quando ela começa a investigar, a endometriose impossibilita ela disso. Então, eles entram no processo de fertilização, né, de buscar reprodução assistida. Então, ela começa a colocar todas as expectativas. Todas as fichas. Né? Todas. E aí é muito interessante, porque eu acho que isso serve para a gente pensar nos casais como um todo, principalmente os casais hétero, e homoafetivos também, de investigar a qualidade deles também, de como é que está a vida reprodutiva deles, como é que está a qualidade dos gametas, enfim, tudo isso, porque toda a expectativa é colocada ali na mulher. Então, ela foi lá para o consultório com toda uma expectativa de uma gravidez, começaram a investigação, e quando viu, ele tinha baixa motilidade no espermatozoide dele, ela também tinha questões de dificuldade por conta da endometriose, eles começaram um processo de reprodução assistida, então começou um estresse muito grande. Ele veio à terapia com ela, individual, algumas vezes, para a gente partilhar algumas coisas. A psicologia ela se torna psicoeducativa ali também para aqueles casais, para aquelas pessoas, explicando o processo passo a passo. Por isso que é muito importante a gente ter uma formação sobre. E aí eles acabam
que vão fazendo tentativa, formam um embrião. E aí coloca todas as expectativas e os sonhos ali. E eles recebem o negativo no final. E aquilo ali, assim, é colocado com várias expectativas e sonhos que foram colocados abaixo. E ela começa a se culpabilizar e começa a procurar tudo isso. Só que aí foi investigado os dois. E ali atrás, na psicoeducação, a gente começa a perguntar e trabalhar também possibilidades, por exemplo, de adoção, de formação de família de outras formas. Então, a gente resgata ali aquela mulher para que ela comece a pensar nessa família em outros formatos. Hoje em dia, ela tá lá casada com o esposo dela, tem um filho por adoção, e estão germinando, assim, várias ideias a partir dali. Mas, então, é saber que nem sempre o processo é como a gente também quer, porque nós somos seres humanos, né? E a gente também começa a gestar, junto com aquela ideia da gestação das pessoas que chegam ali. Então, nossos sonhos também são colocados à prova de certa forma, no sentido da gente estar ali torcendo, esperando o resultado chegando no WhatsApp e assim vai. Esse é um caso que me marca muito. Um outro caso também é de uma mulher que já está com seus 36 anos e ela começa um processo agora de fertilização, de reprodução assistida, e ela está na parte dos exames e aquele marido vai e engaja com ela completamente e ele vai para todos os exames juntos. Então, eu vejo ali também uma parceria muito mais fortalecida entre eles dois para continuar o processo. E aí, eles estão seguindo o processo deles e a terapia, como você falou, é muito de escutar isso, né? Eu estou esperançosa, as coisas estão dando certo, eu entendo que alguma vez ou outra pode falhar, mas que eu vou continuar tentando. E é um processo de crescimento pessoal muito grande ali, e quando a gente envolve o casal, é um processo de casal muito libertador, porque não são só colocados os sonhos ali de uma família, mas dos indivíduos que estão ali sendo também conversados. Então, assim, essa parte que a Juliana falou, de expectativas dos sonhos, da esperança, do alívio, isso é uma coisa que a gente escuta muito mesmo, né? Cheguei aqui muito angustiada e agora eu tô aliviada. Mas é saber que o processo é nessa aposta da vida, né? Então, é muito gostoso ver tudo isso. Tem uma outra coisa que me marca também, que é quando você começa a receber as fotos dos bebês. Onde você olha para trás e vê que tudo valeu a pena. Eu ainda não tinha isso, assim, né? Isso vai com o tempo. Então, esse ano eu comecei a receber, recentemente até uma paciente falou, já tinha tempo que eu queria falar com você e tal. E aí ela foi e mandou, como é que tá? 2 meses, e vou voltar pro segundo, então ano que vem me aguarde. Um outro casal também, que como hoje eu só trabalho online, então muitas das vezes eu só conheço a pessoa realmente online. E por coincidência, no meio desse ano, eu encontrei um casal, que eles nem moram aqui, moram no interior do estado, e eles estavam no mesmo lugar que eu, e de repente a gente se encontrou, e aí você vê os dois, e você vê o bebê e fica, meu Deus, eu acredito esse bebê, eu conheço você desde antes, né? E tira foto, aquela alegria, de vez em quando mandam pra mim alguma coisa. Então, e esse casal também, ano que vem, estamos lá, né? O segundo, né? Vamos atrás do segundo. Então, assim, é muito legal, assim, você fala essa assim, parte é a melhor parte, a parte mais gratificante do nosso trabalho, assim, é isso. Você sente, eu acho, talvez vocês como médico, você se sente assim, é quase seu também, no sentido assim, nossa, eu faço parte disso, de alguma forma eu também ajudei, contribuí para essa alegria, para essa felicidade. É uma sensação de gratidão por poder fazer parte desse processo muito grande. Então, a gente lida, às vezes, com o luto, com a frustração daqueles que não conseguiram. Acabamos, como seres humanos, a gente chora dói na machuca. Gente também, né? E como é gostoso. E como acho que faz cada dia valer a pena a gente chegar para trabalhar feliz, buscando fazer o melhor. Quando a gente recebe, e a gente recebe diariamente, né? É muito gostoso quando eles vão para tirar foto, porque a gente tem aqueles painéis com as fotos das crianças. Então eles vão para tirar foto, aí leva uma foto pra gente colocar no painel também das crianças. Então, como a gente acaba nesse processo fazendo a gente acaba tendo uma relação ali, né? Com porque certeza, a gente faz parte desse processo por muito tempo ali, às vezes, na vida daquele casal. E como é gostoso essa parte, né? Então, realmente, a gente sofre junto, a gente... Foi uma sensação diferente, assim, né? De você ter participado daquele processo e falar assim, nossa, que legal, olha aqui, né? Então, foi marcante, assim. Camila, e é bem interessante. A Hebe comentou o segundo caso, né? Como o marido era parceiro e como que isso facilitou a jornada, né? Mas aí eu ia perguntar a você, porque é algo que eu recebo, que eu
eu observo no meu dia a dia é que nem sempre a gente vê uma abertura da mulher, mas a gente sente um pouco de mais resistência do homem, né? O que você acha? Você acha que é mais ou menos por esse caminho ou não? Já chega os dois bem abertos, vamos fazer uma Não, não. sessão? É como o caso que você trouxe, por exemplo, o que é mais comum é chegar, o primeiro caso que você falou, num caso de endometriose. Geralmente chegam e é essa mulher carregando toda a culpa de estar ali, Toda. porque ela tem endometriose. Quer dizer, no final das contas, também existe um fator masculino, né? Mas ela carregou essa culpa e depois ela se sente responsável por todo o processo e nem sempre esse homem está ali do lado. Às vezes ela vai todos os ultrassons, todos os exames, sempre sozinha, e sempre a gente tem uma consulta inicial e aí tem que retornar com os exames. É muito comum recebê-la, ela tá com os exames prontos, ela olhar para mim e falar assim, mas meu marido ainda não fez, ele tá resistente aí. Sim. Acolher um espermograma, que às vezes é algo, né, é simples, mas que... e ela fez exames muito mais complexos, que geralmente numa esterossalpingografia, uma ressonância de pelve, que envolve contraste, que envolve... E nem sempre esse homem tá ali, aberto a passar por esse processo, sabe? Às vezes eu vejo assim, a culpa é dela, então, né, não tá ali. E como a parceria, quando o casal é parceiro, como torna esse processo mais leve, mais fácil para o sucesso é muito, né, e como é que, muitas vezes, a gente vê até que a própria sintonia ali, na consulta a gente identifica, você percebe que a sintonia ali não tá Ajustada. como é que se a gente não ajustar isso, como é que eles vão ter um filho, né? Isso. E aí é mais uma coisa que a gente sempre orienta, né? Busca um profissional, até para ver se de repente realmente é um sonho de vocês ou se é sonho só de um e se você quer sustentar isso ou não, né? E para terem escolhas mais conscientes ali, né? Então eu acho que é fundamental essa questão da parceria. Eu acho que vocês falaram, né, dos lutos, dos negativos, o como é importante passar por esse luto, atravessar esse luto, porque tem algumas também que a gente liga para dar e fala, não, tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo. Eu estou destruída para dar aquele não e ela tá tudo ótimo. E aí você vê assim, bom, se colocar esse não para debaixo do tapete, uma hora aquilo alguma hora vai ter que lidar com aquilo, né? Então, eu sempre falo, chora mesmo. Vamos passar por isso, porque você pode passar, atravessar, sair lá na frente até mais fortalecida e conseguir olhar para frente, para o alto e ir para uma nova tentativa, uma nova energia, né? E o quanto isso é fundamental passar por isso. Então, realmente, luto não é fácil da gente atravessar, mas com ajuda, eu acho que a gente passa por isso e é muito mais saudável do que você colocar isso para debaixo do tapete e fingir assim, não, eu tô bem, tá tudo bem, vamos começar de novo sem lidar com isso, né? Sim. Na terapia de casal é muito interessante quando a gente fala sobre parceria, sobre contrato de casal e sobre sonhos que são depositados ali. Todo mundo começa um relacionamento e ninguém conversa, né? E aí, como que vai ser a educação em casa? Né? Quem vai ter que tal tarefa? Quem vai cozinhar, quem vai ao mercado? Ei, a gente quer ter filho? Você já pensou nisso? Você tem alguma questão sobre isso? Nunca se é falado. E eu falo muito assim, começou a namorar? Faça um contrato de namoro verbal ali. Né? Quais são as suas expectativas de namoro? Como que é a educação? Qual o assunto que vocês curtem? Vocês querem ter filhos ou não? Que esse contrato ele vai sendo refeito ao longo do matrimônio, ao longo do namoro. Né? Ele pode ser mudado e conversado. Mas no momento que a gente pensa em uma gravidez, que geralmente é um sonho de uma das partes, principalmente da mulher, e aquilo não foi conversado lá atrás, e lá na frente a pessoa fala assim, mas eu nunca quis uma paternidade, eu nunca quis um filho, aquilo ali detona o relacionamento naquele momento. Ou a pessoa engole, finge que tá tudo bem, vai levando pra frente, e depois que essa criança nasce, vão ter grandes problemas ali também. Porque uma coisa é a gestação, outra coisa é o parto, é o nascimento, é o dia a dia que vai começar ali. Exato. E aí a gente precisa pensar essa família de qual o projeto em comum de vocês dois. Né? O que vocês querem com essa gravidez, com essa criança? Qual o projeto individual de cada um? Para vocês não se deixarem de lado também, no papel de pai e mãe não se abandonarem. Que é o luto que muitas mulheres passam no puerpério ou logo depois, né, em que elas ficam ali no papel somente mãe e não se reconhecem. Então, pensar nisso
nessa preparação da gestação também. Porque aquilo ali também vai ter uma oportunidade dela estar elaborando alguns lutos simbólicos lá para frente para ela encarar aquilo com muito mais firmeza, como você disse, né? Então é muito importante isso daí tudo ser organizado entre eles, em terapia, por exemplo. Eu acho que a Hebe fala de um ponto que é um desfalque que a gente tem, não vou dizer só os casais, mas talvez no geral a gente tem um pouco mais de dificuldade, que é o processo da comunicação. Sim. Da gente conseguir ter uma comunicação mais aberta no sentido de expor as nossas vulnerabilidades. Então, quando eu percebo, quando os casais muitas das vezes chegam, há essa dificuldade de falar um pouco sobre os nossos sentimentos, sobre os meus sentimentos. No geral, às vezes, as mulheres, elas estão mais abertas, elas conseguem trazer um pouco mais, e o que eu percebo é essa dificuldade dos parceiros em falarem sobre o que estão sentindo, sobre como estão sentindo, sobre suas dores, seus questionamentos. E às vezes a gente ouve, né, eu já ouvi de alguns parceiros, e às vezes até as parceiras comentam algo nesse sentido, daquela crença assim, eu tenho que ser forte. Eu, como parceiro aqui, eu já tô vendo que a minha parceira, ela tá passando por tudo isso, ela tá passando por muitos exames, ela acaba sendo muito mais mexida fisicamente, né, em relação a esses exames, ao tratamento. Então, se ela tá sofrendo, se ela tá chorando, eu não posso chorar junto, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar a barra, porque senão desmorona nós dois. E, na verdade, isso é uma crença que a gente precisa começar a desconstruir, Isso. porque eu percebo que o que ela mais quer é ouvir dele que ele também tá sofrendo, que também tá difícil para ele, que ele também tem medo, que ele também tem vulnerabilidades. Ela quer saber que essa dor também é compartilhada nesse sentido, nesse nível. E muitas das vezes dói muito, porque a impressão que eu tenho é que elas têm essa impressão, parece que só eu que tô sofrendo, parece que isso é importante só para mim, parece que não dói. Ele tá sempre bem, para ele tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que o trabalho terapêutico também é ajudar os casais também a falarem mais dos seus sentimentos, mais das suas dores, das suas, não só falar, mas também saber acolher. Porque eu acho que uma outra dificuldade dos parceiros nesse sentido e o que eu vou fazer com isso? Porque quando alguém fala que tá com algum sofrimento, alguma dor, a gente tem uma necessidade, a gente quer resolver aquela dor, porque eu vi quem a gente ama machucado, magoado, isso dói. Então, às vezes, uma forma de não sentir essa dor é evitar essa conversa, evitar esse assunto. Mas, às vezes, vai ser os dois doendo, chorando, ou compartilhando as suas dores, e é isso que vai ser libertador, é isso que vai ser confortável, é isso que vai trazer alívio, é isso que vai trazer, exatamente, sem contar que vai trazer o quê? Uma conexão, vai aumentar a intimidade do casal, vão se sentir mais acolhidos ali na conexão, na intimidade, estamos juntos, né, e estamos chorando aqui, tá doendo, os vínculos fortalecidos. Eu lembro de um paciente que eu atendo, e ele fala, eu atendi ela primeiro, ela passou pelo tratamento, engravidou e tal, e depois ele veio, né, pro acompanhamento. E aí ele fala isso, aí tinha vezes que era eu e ela passando o final de semana chorando, não querendo ver ninguém, conversando só nós dois ali no quarto, chorando a nossa dor. E às vezes é isso, né, às vezes é isso que o casal vai precisar para ajudar, né, no conforto, no alívio. Muitas das vezes esse casal só tem os dois mesmo, porque às vezes eles não contam pra família, né? Não contam pra família, amigos, não tem amigos. E aí você imagina, se eu só tenho meu parceiro me tem, mas eu também não consigo me abrir, falar da minha dor, ou acho que a minha dor está sendo invalidada de alguma forma, você traz mais uma camada de sofrimento para essa jornada, que é você não ter com quem compartilhar. Que você não ter conversar com alguém que minimamente está passando ali pelo mesmo contexto que você. Então, acho que a comunicação é um item muito importante que a gente eventualmente, no geral, acho que na maioria, sempre... É a grande demanda, né, do casal. No geral, a maioria sempre... É o diálogo. A gente precisa trabalhar essa comunicação, esse diálogo, né? Bom, pergunta para as duas também, novamente. Como que é o acolhimento que vocês fazem a esses casais, essas mulheres? A Ju, eu sei que faz um trabalho online bem bacana. Queria ouvir de vocês duas como que é. Se, você na primeira conversa, você já falou, olha, eu acredito que 5 sessões, ou você vai sentindo o casal. Conta um pouquinho como que é o dia a dia desse atendimento específico dos casais tentantes, ou de uma mulher tentante, ou um afetivo. Eu trabalho online também, através de chamada de vídeo.
Então, a busca, geralmente, ela é espontânea para o meu consultório, dessas pessoas que estão passando pelo processo de reprodução assistida. E o acolhimento, a primeira sessão, eu geralmente escuto. Eu falo, eu vou te escutar, se tiver qualquer dúvida, eu vou te perguntar, mas eu quero saber o que ele traz aqui, o que está doendo, né, quais são as questões. E, a partir disso, a gente começa a elaborar o que vai ser trazido em psicoterapia. Quando é um casal, sempre vem os dois juntos para a primeira sessão, e se tiver alguma necessidade, em algum momento, é acordado ali em sessão, entre nós, da gente fazer uma separação para conversar individualmente, depois colocar no casal novamente, mas geralmente é sempre junto, psicoterapia de casal. Individual, a mulher chega, o parceiro chega, e em alguns momentos da psicoterapia vai ser chamado esse outro, para que a gente tenha uma conversa mais aberta e para que a gente possa alinhar esses diálogos que não estão sendo alinhados entre eles, né, muitas vezes. Eu não dou uma quantidade de sessões, porque diferente, por exemplo, de algum tratamento de alguma doença, alguma coisa, existe um protocolo a se seguir. Na psicologia, a gente vai estar trabalhando emoções, sentimentos, crenças, demandas. Às vezes a demanda ela vem com foco, por exemplo, de uma reprodução assistida, mas o que está acontecendo está lá atrás, em sintomas que vão aparecendo de insegurança, autoestima, né, dificuldade de conversar, dificuldade de se abrir, enfim, várias outras dificuldades. E aí o processo ele se torna muito mais cheio do que aquela questão que ela levou ali pontualmente. E aí o processo terapêutico. Na abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com uma alta dada pelo próprio paciente. Chega um momento que ele fala, olha, agora eu me sinto tranquila para seguir sozinha, não vou precisar mais do seu suporte, consigo andar só. E aí ele mesmo se libera da psicoterapia, né? Senão a gente vai trabalhando outras demandas também. A não ser quando ela é muito pontual, e aí a pessoa vai, que aí a gente pode trabalhar até em uma psicoterapia mais breve, que ele leva certas demandas, vai aí fecha o que ele tem que levar, e ele vai embora da psicoterapia, né? Mas é um processo, né? Tudo é processo. Bacana. E você, Ju? Lá na clínica a gente tem algumas etapas. Então, geralmente os primeiros acolhimentos são feitos um pouco antes da coleta, quando essa paciente ela já sabe quando, já tem a data da coleta, então eu ligo para saber, para apresentar a psicologia, para dar boas-vindas. A gente tem um folder informativo, que também tem um vídeo sobre emoções, que se ela estiver nesse momento precisando aí, como acolher, como lidar com essas emoções, nesse folder informativo tem esse vídeo que eu sempre oriento, sempre falo dele, e coloco à disposição, geralmente na coleta, tanto na coleta como na transferência, que também é uma ligação que eu faço, geralmente é aquele misto de emoções, né? Ao mesmo tempo uma certa preocupação, uma certa ansiedade, diante do contexto, ao mesmo tempo uma vontade que chegue logo e misturado com uma esperança de que vai dar certo, de que acredita, de fé. Então, elas sempre estão nesse misto assim, de emoções que são esperadas, dado o contexto. E aí eu sempre deixo a orientação que se precisar, e se essas emoções ficarem muito exacerbadas, trazendo dificuldades e muito sofrimento, que podem entrar em contato comigo, que a gente marca uma sessão de acolhimento para a gente poder conversar sobre essas emoções, sobre esses sentimentos. Então, alguns pacientes, né, ao longo da jornada, casal, na maioria das vezes, né, as mulheres que procuram mais esse acolhimento. E aí, geralmente elas entram em contato comigo, alguém da equipe entra em contato comigo, falando de alguma situação, algum contexto, aí eu entro em contato, e aí eu vou conversar, vou ter mais ou menos um entendimento do que aconteceu e chamo para esse acolhimento. Então, pela clínica, o casal tem direito a 2 sessões de acolhimento durante o tratamento, que ele pode usar a qualquer momento, pode ser o casal, pode ser né, quem estiver envolvido no processo, pode entrar em contato comigo que a gente marca essa sessão. E a sessão de acolhimento, ela costuma ser uma sessão pontual. Diferente de um processo terapêutico, ela é uma sessão que tem início, meio e fim. Porque eu estou acolhendo aquela pessoa num determinado momento da vida dela que está acontecendo alguma coisa ali em específico, né? Como eu falei, geralmente os pacientes costumam procurar esse acolhimento diante de desfechos negativos. Então, vai ser diante de alguma coisa difícil que aconteceu e que vai vir uma dor, um sofrimento, uma dúvida, uma angústia. Então, eu escuto logo de início, eu acolho,
faço uma breve introdução do que a gente vai fazer ali. Olha, hoje é uma sessão de acolhimento, então primeiro eu quero ouvir um pouco a sua história, conhecer um pouquinho como que você chegou até a clínica, até o tratamento, e saber que nesse momento, né, até onde você está e o que te traz aqui hoje, qual que está sendo a sua dificuldade. E a partir daquilo que a paciente ela vai trazendo ali, do que está acontecendo, eu vou identificando um ponto para a gente trabalhar, né? Então, se é uma dúvida, a gente vai pensar, né? Eu vou pensar em alguma estratégia para a gente poder dar conta dessa dúvida ali, né? Se é alguma dor, se é algum medo, se é uma angústia, então a gente vai trabalhar ali, né? De forma terapêutica, aquilo que a paciente está trazendo. Então, às vezes, a gente fecha ali mesmo aquela situação. Em alguns momentos a paciente ou o casal pode dar continuidade ao processo, eu indico um encaminhamento a algum outro profissional se houver necessidade, ou até mesmo a psicoterapia, seja comigo ou com qualquer outro ou com outro profissional, né? Então é basicamente hoje os acolhimentos que a gente faz lá. A gente já teve alguns grupos também, que era muito bacana, o Café com Saber, que é uma coisa que foi bem bacana de ter outros pacientes em grupo e a gente conversando sobre temas da psicologia e também da nutrição. Então também foi algo que era bem legal e que funcionava muito bem, que aos poucos a gente vai conversando, pensando se retoma, né? Como é que a gente faz, porque depois veio a pandemia, enfim. Mas esse é o acompanhamento que hoje a gente faz lá. Bi, como a sexualidade é impactada durante o tratamento de reprodução assistida e como lidar com isso e como ajudar esses casais? A sexualidade do casal tentante, ela geralmente já vem abalada por alguns motivos. Principalmente porque no momento que eles procuram a reprodução assistida, eles já tentaram naturalmente a gravidez. Então, eles já fizeram tabelinha, já transaram várias outras vezes, se torna um calendário e um compromisso. Então, não é mais algo natural de busca espontânea, em que o desejo está ali aflorado. E eles estão ali curtindo aquele momento do sexo entre eles e a sexualidade. É colocado também em questão, tipo, se eu estou bem, se eu estou em bom funcionamento ou não, se minha parceria está funcionando bem ou não. Então, várias crenças vão sendo colocadas ali. No momento que eles vão para a reprodução assistida, eles já estão cansados, né, da busca um do outro. E é como se fosse uma casa com várias vigas ali de sustentação. A gente pensa o diálogo como a principal, que geralmente vai ter um ruído, então ela já está meio cambaleando. Vai ter a sexualidade, que já vai estar meio cambaleando. Aí a gente pensa a sustentação financeira, a sustentação do apoio de cada um, de quem cada um é. Então, essa casa que vai sendo formada, ela já está um pouco abalada. E a sexualidade entra nisso também, porque se não há diálogo, não há uma boa sexualidade entre eles. Se o financeiro está abalado, vai mexer naquilo ali também. Então, vai mexer na autoestima, em quem eu sou, em várias outras questões. Então, dentro disso, a gente precisa reestruturar o desejo de cada um. Qual é a admiração que um e o outro têm ali, né, no casal também. Reestruturar as questões de respeito, admiração. Por que você faz sexo? É uma pergunta que ninguém faz e é muito importante. Geralmente a gente faz a pergunta e a pessoa fica assim, hã? Por quê? Né? Então, começar a pensar em diversas questões ali dentro da sexualidade, também se há alguma disfunção sexual. É muito comum casais, por exemplo, que têm questões de disfunção genitopélvica, de dor genitopélvica, no vaginismo, dispaudenia, ou então homens que têm dificuldade de ereção e tudo isso. Ou ejaculação precoce. Ejaculação precoce. E aí, quando tentam engravidar, isso daí já é um fator que está atrapalhando. E aí, depois, dentro da reprodução assistida, já tem aquela coisa falha ali que eles precisam conversar sobre tudo aquilo. E aí, dentro da reprodução assistida, tem uma mulher que vai ser hormonizada, que vai entrar em mudanças de humor, de sentimentos e sensações, questões de autoestima. Então, ela vai estar bem fragilizada ali também, e às vezes a parceria não compreende aquele momento e está ali buscando. E aí, como ela se sente culpada, o outro se sente culpado. Então, trabalhar essas questões daí, né? O que está acontecendo dentro de vocês, dentro desse processo que é para ser de liberdade, de prazer, gostoso, que pode, inclusive, contribuir dentro da fertilização, né? Quando a gente pensa em reprodução assistida, que mesmo que vai fazer coleta de óvulos e tudo aquilo ali, de ter uma sexualidade saudável para que esse casal continue engajado.
né, para que eles continuem felizes ali e entender que aquilo ali ainda é um processo natural que eles estão passando nesse sentido, se sentir participantes. Mas mexe bastante ali, principalmente a autoconfiança e a autoestima do casal. A gente vê o dia a dia, né? Principalmente naqueles os casais que estão em coito programado, que estão ali primeiro e segundo. E aí você avisa assim, olha, tem que ter relação tal dia, tal dia, tal dia. O quanto, às vezes, para alguns recebem isso muito bem, para outras, elas chegam falando como tá difícil isso, como não tá prazeroso mais, a gente ter data para tem que ter relação hoje, como isso às vezes dificulta. E como essa conversa entre o casal pode facilitar e transformar isso realmente em um momento, inclusive, muito prazeroso, né? Exato, e aí a gente entra em busca do resgate do desejo desses casais, né? Por que vocês fazem sexo? O que vocês querem com isso? E para além da reprodução, é pensar o sexo como um prazer, um lugar de eu me autoafirmar. Afinal, sexualidade é como eu me expresso, como eu converso, como eu me posiciono no mundo, é querer cuidar e afeto e amor do outro. É muito mais do que um ato em si. Então, é resgate também muito daquela mulher que está ali naquele momento, né? A gente precisa começar a pensar sexualidade não só com o outro, mas consigo mesmo. Como que é a sua sexualidade consigo mesma? Como que é o seu prazer? Como que você sente prazer? Como que você sente orgasmo? É começar a pensar a sexualidade em você, para depois a gente pensar na parceria também. E como é comum, infelizmente ainda é comum, a gente está conversando com a paciente e ela falar assim, eu nunca tive um orgasmo. Nossa, é comum. Né? Anos de casamento e ela não... Nunca soube. E aí, bom, vamos então conversar sobre isso, vamos buscar isso, porque muito... Você não vai passar pela sua vida não sabendo o que é um orgasmo. E aí, realmente, eu acho que tem que começar por ela, né? Para depois a gente ir pro casal. Exato. Eu acho uma coisa que pode ajudar também os casais nessa jornada, como a doutora Camila falou, né? Quando tem esses dias programados, e desconstruindo um pouco essa ideia de que esse desejo ele vai aparecer, né? Porque naquele dia está programado, naquele horário, naquela hora, então, naquela hora, naquele horário, o desejo ele vai aparecer. Né? Então, quando o casal olha muito mais como um resgate, olha, se ele não aparecer, nós vamos resgatar, nós vamos em busca dele, como que a gente pode construir esse desejo? Para quê? Para ajudarem os casais a erotizar esse momento, assim, né? Porque o desejo ele vai aparecer a partir desse erótico, a partir desse contato a dois. E realmente, se a gente ficar achando só porque a gente marcou lá na data, porque a gente precisa e ele vai surgir, a probabilidade é muito pequena, né? Então, os casais vão precisar conversar para ver como que nós vamos resgatar esse desejo. Amanhã a gente precisa, mas a gente não faz assim, a gente tinha que estar aqui hoje, não é? Então a gente organizou nossa agenda, a gente organizou nosso horário, se arrumou, se preparou para a gente poder estar aqui. É um pouco mais ou menos isso. Olha, amanhã, doutora Camila, doutora Vicky falou que a gente, né, que ia ser muito bom se a gente tivesse um momento. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai abrir um vinho, a gente vai acender Exatamente. velas, vamos nos programar. Bom, mesmo. o vinho nesse período a gente não recomenda. Verdade. Não, então a gente vai tomar uma água saborizada, com um limãozinho, né? A gente uma tábua vai de bater frio, um papo, eu vou bater uma um fazer uma papo, massagem. Aí cada uma casal... vela, Exatamente. né? Aí cada uma casal massagem. vai ter o seu jeito ali para resgatar esse desejo, para construir esse desejo. Mas vai ser muito importante isso, que eles entendam que o erótico precisa fazer parte desse momento, né? A doutora Vicky falou uma coisa muito interessante, né? Programar preliminar. Preliminar não é aquele momento que antecede o sexo. É o momento que antecede a vida da gente. É o como você toma café da manhã, como vocês conversam. Vocês brigaram, discutiram naquele dia, então a preliminar já não tá bacana. É montar um clima e lembrar que não vai ter momento adequado. O momento adequado são todos os momentos. Então, dialogar, discutir relacionamento e chegar a pontos em comum, né? Acordos. Você tá cortejando, eu adoro essa palavra. Exatamente, muito bonita, eu também gosto. Cortejo que tanto era feito. A dança do acasalamento, a famosa dança do namorando. acasalamento. É se envolver, é namorar, é tratar o outro bem, é criar um clima. Ah, mas precisa de um monte de coisas para criar um clima? Precisa de duas pessoas interessadas, com vontade, com projeto de vida em comum, que vem discutindo relação para crescimento e não para criar problemas, desde lá do início. Exatamente. Então, a psicologia ela entra muito também no fator preventivo,
né? Quando os casais buscam psicoterapia de casal, seja para reprodução assistida ou seja para qualquer outra questão, eles chegam quando a bomba já está estourada. Então, assim, estamos tendo ruídos, busca psicoterapia para que o ruído seja conversado e diluído ali naquele momento. E a sexualidade, ela é assim também, né? O que você gosta, como que você sente, como você toca o outro, como você cuida e trata bem o outro com amor e afeto e cuidado. Bacana. E na opinião de vocês, assim, pensando assim na psicologia do futuro, o que vocês acham que poderia acontecer? Ou como vocês gostariam que fosse esse suporte psicológico por esses casais que estão com infertilidade? Como que vocês imaginam daqui a 5 a 10 anos? Vamos colocar aí um prazo médio a longo prazo aí. É assim mesmo? Como que vocês pensam que vai ser daqui a 5 a 10 anos esse suporte psicológico que vocês fazem com os nossos casais e pacientes? Olha, É difícil essa pergunta, hein? Eu acho assim que o futuro da psicologia ela já está acontecendo, né? Então a ciência ela não para. Então hoje a gente tem as abordagens contextuais, as abordagens baseadas em evidências e que elas têm muita bagagem terapêutica justamente para lidar com esses cenários, né? Habilidades de regulação emocional, habilidades de tolerância ao mal-estar, habilidades de aceitação. Então são uma série de habilidades muitas das vezes de lidar com esse processo emocional, com as dificuldades, com os desafios e você continuar vivendo, a vida continuar acontecendo apesar das dificuldades. Então, acho que hoje a psicologia já tem muitas ferramentas para ajudarem os casais nessa jornada. E o futuro que eu penso é popularizar mais, é que as pessoas tenham mais consciência de que essa jornada ela pode ser mais leve. E quando eu penso, o que é essa jornada ser mais leve? Não é essa jornada não ter sentimentos, não ter emoções, que eu sempre falo assim, né? Quando eu falei para vocês, quando eu escuto a história da tentante, e uma das coisas que eu falo, olha, diante do que você acabou de me falar, é muito compreensível que você esteja se sentindo assim, é muito compreensível que você esteja com medo, é muito compreensível que você esteja frustrado, é muito compreensível que você esteja triste, porque olha só, você consegue me imaginar, eu sempre faço essa pergunta, você consegue me imaginar contando isso feliz, alegre? Não dá. Né? Então, aquilo que você está sentindo hoje, ele tem uma validade, tem um contexto, mostra o quanto isso que você está vivendo é o seu sonho, é importante para você. Então, não é que fazer acompanhamento psicológico, essa pessoa ela não vai sentir dor, não vai sofrer. Não, mas hoje a gente tem ferramentas de como sofrer melhor. Como que eu posso lidar melhor com a minha ansiedade, com o meu medo, com a minha frustração, com a minha angústia? Eu costumo dizer que é como se você caísse de um terceiro andar de um prédio. Se tiver um colchão lá embaixo, vai ser um impacto. Se não tiver nenhum colchão, vai ser um outro impacto. Então, eu vejo o acompanhamento psicológico como um colchão. Vai ter impacto. Mas você, com essas habilidades de regulação emocional, de lidar com as incertezas, de ajudar na comunicação, na intimidade do casal, a gente consegue ser esse colchão para que esse impacto ele seja o menos possível. E aí, é claro que vai depender de cada pessoa, de cada história, dos seus recursos. Então, eu espero que daqui a 5, 10 anos, os casais tenham mais consciência, que a gente consiga, enquanto profissional também, que hoje a gente tem esse papel de popularizar o nosso conhecimento, né, de levar informação para as pessoas e de ajudá-las a entender a importância e como que o apoio psicológico pode ajudá-los nessa jornada. Eu vejo isso, assim, até com os meus filhos, porque, por exemplo, na minha época de infância, pouco se falava em psicoeducação, Sim. né? Eu não recebia. E hoje, o quanto eu procuro, o quanto eu consumo esses conteúdos de educação infantil, de psicoeducação infantil, para passar para eles, né? E o quanto é fundamental essas habilidades. Eu fico pensando, desde cedo, gente, por exatamente. que não tem isso lá na escola? Lá na escola. Porque é tão fundamental para a vida. Para a vida. Né? E às vezes a gente tem matérias ali que, né, a gente não utiliza aquilo para nada, e assuntos tão fundamentais, tão importantes, devia estar lá desde o início. E muitas vezes eu vejo os casais, eles têm não só dificuldade de processar aquela emoção, mas de aceitar aquela emoção. Eles às vezes querem fingir que não estão sentindo, eles não têm nem consciência da emoção, né, Esses que tá dias, ali. uma paciente, foi semana passada, uma paciente virou para mim e falou bem assim, ela decidiu, né,
foi um passo, né? Tentar novamente. Então, ela tá naquela fase de novamente procurar, de euforia, de querer e tal. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, eu tô com muita esperança e eu quero controlar essa esperança. Aí eu virei pra ela e falei bem assim, né? Aí eu falei assim, mas controlar a sua esperança? O que é o contrário, né, da esperança? Né? É a desesperança. Então, você gostaria de fazer uma jornada sem esperança? Né? Você realmente não quer ter a esperança com você? Como é que tá se sentindo? Como é que é ter esperança? Como é que é? Me fala aí, como é que é ter esperança? E vê uma pessoa, pensa numa pessoa com esperança e uma pessoa sem desesperança, né? E aí eu falei para ela, eu entendo o que você tá querendo dizer. Porque é muito comum eu escutar dos pacientes isso, assim, eu não quero ter esperança porque se der errado eu vou sofrer muito. E aí eu viro e falo bem assim, olha, se der errado, você vai sofrer. Mas não é porque você teve ou não esperança, é porque é doloroso mesmo. É porque é difícil mesmo você investir seu físico, seu emocional, seu tempo, seu relacionamento, financeiramente, e às vezes logo não acontecer. Isso dói, isso é visceral mesmo. É real, gente, né? É real. Acontece. Vai doer. Então, assim, acolha a sua esperança. A esperança é amiga de quem está nessa jornada. Como você consegue imaginar você... Né, o processo que você passou sem ter esperança, sem acreditar. Ela é essencial para guiar a gente, para guiar, para para dar continuar força. passo por É um passo. combustível, né? É um combustível, Exato. exatamente. Então eu falei, olha, fique em paz com a sua esperança, aproveite esse Abrace momento, ela, né? abrace ela, tenha ela como sua aliada, tenha ela como sua amiga, porque olha tudo que você está fazendo agora, porque você conseguiu voltar a acreditar novamente que é possível. Né? Então é um pouco isso, assim, a gente vai percebendo que as pessoas, por conta dessa não educação que a gente tem em relação às nossas emoções, a gente às vezes tem medo das emoções, tem um medo de sentir. Por isso que eu falo que o apoio psicológico, ele é esse colchão, porque é ajudar as pessoas a sentir, já que a gente vai passar por uma jornada que é inevitável você ter medo, você ter uma preocupação, uma ansiedade, então como que eu posso, então, sentir melhor? Como que eu posso... Né? Aceitar e lidar, né, melhor. E lidar melhor com isso, perpasso a aceitar que tá tudo bem, que eu posso sentir, que é normal que eu esteja sentindo o que eu tô sentindo, né? Então, esse é um dos princípios, né, da psicoterapia. As pessoas, elas vão para terapia pensando que elas vão aprender a não ter mais controlar emoções. Exatamente. E elas vão continuar tendo emoções porque isso é inato. Tanto que a psicologia do futuro, ela jamais vai ser substituída, por exemplo, por inteligência artificial, né? Porque ela é real, ela acontece ali agora. Ela precisa ser sentida para a gente ultrapassar fases. Se você não sente, você coloca para debaixo do tapete, uma hora vai ter que ser tirado. Então, o que a gente aprende na psicoterapia é o manejo dessas emoções, são o gerenciamento delas, para que você possa viver e ter ferramentas para aplicar naquele momento que está acontecendo de forma sábia. Se você não sabe o que você sente, você obedece o que os outros vão falar. Se você sabe o que você sente, você toma uma decisão mais assertiva, uma escolha melhor. E vai vivenciar essas emoções de formas melhores também, para passar para as novas fases da vida. Né? Então, você vai conseguindo conjugar isso daí. E é importante que a psicologia da reprodução assistida e da infertilidade seja falado cada vez mais, que esse conhecimento chegue em acesso para todo mundo, para que as pessoas sejam psicoeducadas, para elas buscarem os profissionais dentro desse meio de forma antecipada, de forma preventiva. Exatamente. Para eles passarem por menos sofrimentos futuros, né? Então, assim, a psicologia da reprodução assistida, ela precisa estar atuando de forma preventiva. Né? E está gerando e gestando todo o processo junto com os pacientes ali envolvidos, com os outros profissionais, esse diálogo entre nutrição, ginecologia, odologia, e assim vai, né? Precisa estar ali passando por essa conversa para que ela seja mais assertiva também. Meninas, excelente. Infelizmente nosso tempo esgotou, já? né, Camila? Tô quase tranquila. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade. Eu acho que eu falo em nome de toda a equipe da Clínica Julius White, vocês são muito queridas, nós somos muito gratas de ter vocês duas como parceiras, né? São excelentes profissionais. E é isso, né, Camila? Faz muita diferença, né, no nosso... E é muito gostoso ver como pode ser uma jornada transformadora, o quanto vocês impactam na vida desses casais. E depois
nessa vida, na vida dessas crianças que estão por vir também, né? Porque vocês não estão impactando só na vida do casal, mas impactando muito neles como pais, mães, né? Na geração que está vindo, né? Exatamente, isso que você fala é muito importante, porque a gestação de um casal que passou por uma FIV vai ser diferente da gestação de um casal que teve uma concepção natural, né? Então, querendo ou não, esse medo eventualmente ainda pode permear ali, né? esse processo da gestação, do puerpério. Então, e as expectativas, às vezes, muito altas também, né, no puerpério, isso traz questões, né? Exatamente. E o quanto eles podem chegar mais fortalecidos e mais fortes, e criar filhos também Exatamente. de uma forma, né, mais amadurecida, mais fortes. Então, acho que é o lindo trabalho de vocês, impacta outras gerações. E a gente é muito, muito, como o Vicky falou, a gente é muito grata de tê-las em nossa clínica, no nosso serviço, e poder estar, né, trabalhando juntas. Isso, eu quero agradecer vocês também, Juliana. Muito bom ter profissionais humanizados participando disso tudo. E se eu puder dizer para as pessoas que estão passando por esse processo, confiem nos profissionais. Procurem profissionais que vocês podem conversar abertamente, que têm conhecimento, que você se sinta à vontade. Porque lá no início a gente falou sobre o que é formação de vínculo. O vínculo é a cura. É o vínculo que lida o processo. Então, confiem, né, nesse processo daí, para que a gente deposite sonhos e sejam colhidos, né, a esperança, os sonhos e tudo isso gestacional, né, do bebezinho. Enfim, muito obrigada e que essa conversa seja para além disso tudo. Nós que agradecemos. Foi um prazer, me senti honrada de poder estar com vocês, profissionais incríveis que eu conheço já há uns anos, de conhecer a Ellen pessoalmente, seu trabalho. Foi um prazer de ouvir sua história, compartilhar com você. E eu também poderia dizer, né, gostaria de dizer aos casais que estão passando por esse processo, que acolham o seu sentimento, o seu momento. E uma coisa que eu não falei e que eu falo muito também, assim, se orgulhar da história, né? Eu acho que também machuca muito a autoestima dos casais que estão tentando, né? Muitas das vezes de se verem inferiores, de se verem impotentes, menores. E eu sempre também ajudo a olhar para o outro lado, assim, ouvindo o que você acabou de me falar da sua história, eu consigo ver outras coisas também. Eu consigo ver força, eu consigo ver fé, resiliência, coragem, porque você precisa ter muita coragem para passar por um processo como esse, né? Então, eu acho que é importante também olhar para a história de vocês dessa forma, assim, vendo você em cada momento, onde que você foi forte, que você foi corajosa, que você foi corajoso, que você foi persistente, que você acreditou, que você teve fé, que você conseguiu, né? Então, e se orgulhar dessa trajetória. Eu acho que isso também traz muita coragem nessa caminhada. Ver os pontos fortes e ter autocompaixão nesse período, e outra coisa, as suas dores, e ver que é uma história de diferença. amor, que é uma coisa que eu falo muito, assim, né? A gente fala muito dos desafios, das dores, mas quando você... É igual eu falo, quando eu escuto a sua história, eu consigo ver amor em cada pedaço, porque olha tudo que você está passando, olha tudo que vocês estão passando. Então, só uma pessoa que ama muito, que já deseja muito, que encara tudo isso, né? Então, olhar essa história como uma história de amor também. Então, tá bom. Gente, esse foi mais um episódio do Fert Talk. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários sugestões de temas, de convidados. Sigam o nosso canal aqui no YouTube. Compartilhem esse vídeo, que vai ser um prazer ter vocês novamente no nosso próximo episódio. Beijinho. Um beijo.